Olá, eu me chamo Marcela Mineda e eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito de Deus. Quem é Deus? Talvez algum dia você já recebeu o convite para conhecer esse Deus, para se entregar a esse Deus, ou talvez não. Talvez algum dia você já esteve dentro de uma igreja e você acabou se afastando da congregação, se afastando da busca a Deus, e talvez hoje você não ore, você não tenha mais uma comunhão com Ele. Hoje eu queria te falar um pouquinho a respeito desse Deus. E quem é esse Deus? Como é esse Deus? Porque muitas vezes você pode ter se perguntado: por que eu preciso buscar a esse Deus? Deus, ele vai mostrar para cada um de nós um pouco sobre ele. O que nós temos para falar hoje com cada um de vocês é a respeito dos atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são as qualidades de Deus, são aquilo que nos mostra o caráter dele, é aquilo que nos revela quem ele é. Como é Deus? Quem é Deus? Como Deus ele pensa? Qual é o poder de Deus? É isso que Deus ele quer trazer hoje para mim e para você. Ele quer se revelar a nós, deixando claro que tudo aquilo que nós sabemos de Deus está na palavra de Deus. Não há outro meio, não há outro método de conhecer a Deus que não seja por meio da sua palavra, deixando também esclarecido que o que nós sabemos de Deus, tudo que sabemos de Deus pela palavra dele, ainda assim é um conhecimento parcial, porque nós só conhecemos dele aquilo que ele quis nos revelar a respeito dele. Por isso que nos contentamos com a maravilhosa palavra de Deus, que nos mostra quão poderoso e grandioso é esse Deus. E hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus que nós iremos conversar hoje é a respeito dos atributos incomunicáveis. Há dois tipos de atributos, os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis, ele fala a respeito dos atributos de Deus, das qualidades de Deus que só há nele. Ele não compartilhou com o homem, ele não dividiu com a criação, ele não dividiu comigo e com você. O atributo incomunicável de Deus é aquilo que pertence somente a Deus. No próximo vídeo nós iremos falar a respeito dos atributos comunicáveis, que é aquele que ele dividiu com o homem, é aquele que eu e você nós temos, nós somos participantes com Deus. Mas hoje iremos falar somente dele, quem é ele. E a palavra quer nos falar a respeito, hoje primeiramente a respeito de um atributo que só pertence a Deus, que é um que se chama aceidade. E o que significa esse atributo? Se você tem a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse lá, Salmos 90. Vamos abrir Salmos 90. Se você que está assistindo esse vídeo, de repente você não tem a Bíblia, eu peço que você de repente baixe uma app no seu celular para que você possa estar lendo a palavra de Deus e conhecendo mais desse Deus. Se você tem a palavra de Deus, a Bíblia em casa, te peço que você abra, para que você acompanhe tudo que vai ser dito, para ver se realmente está certo, porque a verdade está no que está escrito, está na palavra de Deus, e é isso que Deus ele quer apresentar hoje para mim e para você. A palavra do Senhor diz em Salmos 90, capítulo 90, versículo 1, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que Deus ele quer falar com cada um de nós é que o nosso Deus ele é autoexistente. Ele não precisa de ninguém para existir e não há nada fora dele que o faça existir. Ele sempre existiu. Não há nada que possa depender, que ele possa depender para a existência de Deus. Isso seria a aceidade. Amém? Eu gostaria de falar com você agora a respeito, você vai passear um pouquinho na Bíblia, porque é necessário que você vá ouvindo quem é ele, ponto por ponto, tá bom? Então nós falamos primeiro a respeito da aceidade, que significa que Deus, ele não necessita de ninguém para continuar a existir, ele não depende de ninguém, a não ser de si mesmo, para ser quem ele próprio é. Ok? Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis.
Gênesis capítulo 21. A gente vai falar aqui a respeito de um outro atributo, uma outra qualidade que há em Deus que se chama eternidade. Em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 33. Está escrito o seguinte: e plantou um bosque em Berseba e invocou o nome do Senhor Deus eterno. Deus eterno. O nosso Deus, ele é eterno. Não houve o dia de Deus existir, não haverá o dia de Deus não existir mais. Esse Deus que se apresenta a nós, que entregou seu Filho Jesus Cristo, ele é um Deus eterno. Sempre existiu, existe e sempre vai existir por toda a eternidade, porque ele é a própria eternidade. Incrível, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que se apresenta a você nessa noite, nessa tarde, nesse dia, não sei que hora que você vai assistir. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia. Nós vamos falar a respeito de um outro atributo de Deus. O outro atributo que se chama unidade. A unidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. A Bíblia diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É um só Deus, é um só Pai de todos, sobre todos e por todos. O nosso Deus, ele é um. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito, nós podemos falar isso mais à frente, a respeito da Trindade, que fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ambos é somente um. É isso que Deus ele está dizendo para cada um de nós, todos os atributos, todas as qualidades de Deus, o Filho, o Espírito Santo, ambos formam um só. Deus ele é somente um. Ambos formam um com esse Deus. Ok? Unidade. Agora eu gostaria de falar com você a respeito de mais um atributo de Deus, que é a imutabilidade. A imutabilidade. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Espera só um minutinho. Imutabilidade. Em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Tiago, capítulo 1, versículo 7. 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia, ela fala assim: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável. Por isso a imutabilidade é um atributo, é uma qualidade de Deus. De repente, você que lê a Bíblia, você que já tem intimidade com o Senhor e com a palavra de Deus, você já pode ter lido em algumas situações Deus ele mudar, mas tudo aquilo ali faz parte de uma maneira didática de Deus de nos ensinar, de trabalhar com nós como homens, segundo a limitação da nossa visão. Mas a Bíblia nos garante que no nosso Deus não há sombra de variação. Amém? Ele é um Deus que ele é imutável. Isso é mais um atributo do nosso Deus. Um outro atributo do nosso Deus que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa noite, fala a respeito, noite, tarde ou dia, né? Aqui é de noite agora. É a infinitude. Infinitude. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 24. Atos 17, versículo 24. Infinitude. Infinitude. Significa que o nosso Deus ele é infinito no seu ser. Ele é infinito. Atos capítulo 17, versículo 24.
Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. O nosso Deus, ele é infinito, ele não cabe num lugar. O nosso Deus, ele não cabe em um templo. O nosso Deus, ele é infinito. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Ele é tudo sobre ele mesmo. Amém? Esse é o nosso Deus. O nosso Senhor, ele é infinito, não há tamanho, não há dimensão, não há como nós medirmos o tamanho desse Deus, ok? Gostaria que agora você fosse ali para Salmos. Vamos falar a respeito da onipotência de Deus. Eu creio que você já deve ter ouvido falar a respeito da onipotência, onipresença, onisciência do nosso Deus. E aqui nós iremos falar agora da onipotência, a onipotência do nosso Deus, que está ali em Salmos, capítulo 139. Salmo 139, versículo 1. Fala assim, presta bem atenção, o poder desse Deus. Senhor, tu me sondastes e me conhecestes. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus, ele sabe tudo o que nós pensamos. Ele tem conhecimento daquilo que nós pensamos. E isso precisa trazer no nosso coração uma alegria muito grande pelo lado de que ele é o nosso justificador por saber todas as coisas. Mas tem que trazer no nosso coração, por outro lado, um temor de que nada fica oculto diante desse Deus, que tudo ele sabe. Ele sonda os nossos pensamentos. 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima e tão alta que não se pode atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não há como fugir, não há como se esconder desse Deus. Ele é um Deus que ele está em todos os lugares, ele é um Deus que conhece todas as coisas, ele é um Deus que nos sonda no íntimo do nosso coração. Eu e você, nós temos um Deus poderosíssimo, nós temos um Deus santo, nós temos um Deus que nos ama e nós temos um Deus que nos sonda, um Deus que sabe o nosso levantar, que sabe o nosso deitar, um Deus que ele tem cuidado de nós. Amém? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é a respeito da onipotência do nosso Deus. Queria que você abrisse a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Onipotência de Deus. Fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim, ele é o Todo-Poderoso. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. Nós temos um Deus que sabe de todas as coisas e nós temos um Deus que ele tem todo o poder. Não há nada, nem ninguém, nem demônios, nada mais forte, mais poderoso que o nosso Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Deus. Vamos para outro ponto. Eu gostaria que você lesse a respeito da onisciência do nosso Deus. A onisciência do nosso Deus, a gente pode encontrar ela lá onde a gente acabou de ler um pouquinho atrás, em Salmos capítulo 139, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que fala a respeito que Deus conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, ele sonda o nosso íntimo. É um Deus que sabe de todas as coisas. É um Deus que ele tem um conhecimento e a ciência de tudo. Nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Nada fica oculto. E para terminar, para que esse vídeo não fique longo, eu queria falar para você sobre um outro atributo que pertence ao nosso Deus e Senhor, que é a soberania de Deus. Tudo está debaixo do poder de Deus. Deus, ele é soberano em tudo que ele faz. Mas eu gostaria que você lesse
o que a palavra diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Isso, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha que coisa interessante, né? Operai a vossa salvação. Deus, ele coloca o homem com a contribuição a respeito da perseverança na salvação. A salvação, ela é por meio de Cristo Jesus. Nós temos o nosso Senhor, Filho de Deus, o próprio Deus, que morreu por cada um de nós e ele foi crucificado por amor, porque no momento em que Jesus ele foi crucificado, os nossos pecados ele é imputado no Senhor Jesus Cristo. E nesse momento que os pecados de toda a humanidade vai para Jesus, a santidade, a justificação, o perdão de Jesus, ele vai para dentro do homem. E por causa dessa obra de Jesus, hoje o homem, ele é justificado. Por isso que a palavra do Senhor diz: arrependei-vos dos seus maus caminhos e crê no Senhor Jesus. Hoje nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mas nós precisamos saber que há também aqui a participação do homem na perseverança da nossa salvação, o chegar até o fim, o perseverar até o fim, o receber ali no fim de tudo a coroa da vida. Amém? Então isso que nós aprendemos hoje, isso que nós lemos hoje, foi a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus. É aquilo que só pertence a Ele. Só Ele é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele é onipotente, só Ele existe por Ele mesmo, somente por Ele, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a glória, só Ele tem todo o domínio, só Ele é muito grande, Ele é poderoso. Esses são os atributos do nosso Deus. No próximo vídeo eu vou falar para vocês a respeito dos atributos comunicáveis. Aí a gente vai ver aquilo que Deus ele compartilhou com o homem. Esse que nós vemos agora, nós acabamos de aprender de ler, só diz a respeito dele. Então que você queira conhecer mais e mais desse Deus. Hoje o que nós lemos foi só um pouquinho coisa a respeito dele. Mas se você buscar, se você ler a palavra de Deus, se você ter comunhão com Ele, Ele vai te levar a lugares muito mais profundos de quem é Ele. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz ao seu coração.